Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Consultoria GCA. É uma honra tê-lo conosco nesse nosso primeiro vídeo do nosso canal. Gostaríamos de tratar com você neste nosso encontro sobre uma pergunta que é feita principalmente pelo senso comum. O senso comum pergunta muito o que é psicologia ou o que é a psicologia. Nesse encontro de hoje eu quero compartilhar com vocês um artigo científico que ele vai aqui trazer para nós de forma resumida o que é a psicologia. Então, dando ensejo à resposta desta pergunta, vamos analisar juntamente com você neste artigo o que é a psicologia. Psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e seus processos mentais. Melhor dizendo, a psicologia estuda o que motiva o comportamento humano, o que o sustenta, o que o finaliza e seus processos mentais, que passam pela sensação, emoção, percepção, aprendizagem e inteligência. Veja que a resposta não é tão simples. A resposta ela é um pouco complexa e ela envolve aí uma série de elementos que precisam estar presentes para que nós possamos dizer que a psicologia como ciência, a psicologia científica, ela esteja presente. Porém, vamos mais adiante. A história da psicologia, cuja etimologia deriva de psique, que quer dizer alma, e logos, que quer dizer razão ou conhecimento, se confunde com a filosofia até meados do século XIX. Sócrates, Platão e Aristóteles deram o pontapé inicial na instigante investigação da alma humana. Para Sócrates, que viveu de 469 a 399 a.C., a principal característica do ser humano era a razão, aspecto que permitia ao homem deixar de ser um animal irracional. Observe que Sócrates ele é um filósofo, e Sócrates, em sua filosofia, ele vai desenvolver este argumento, ele vai desenvolver essa tese, onde para ele a principal característica do ser humano era a razão. E através desse aspecto, ou seja, da razão, seria permitido ao homem deixar de ser um animal irracional. Ou seja, o que nos diferencia dos outros animais é a nossa capacidade cognitiva de discernir eventos, de elaborar psiquicamente, de julgar e compreender o mundo à nossa volta e desenvolver percepções psicológicas. Isso para Sócrates. Para Platão, que viveu de 427 até 347 a.C., discípulo de Sócrates, conclui que o lugar da razão no corpo humano era a cabeça, representando fisicamente a psique, e a medula teria como função a ligação entre mente e corpo. Observe que Platão ele é discípulo de Sócrates. Mesmo sendo discípulo do mestre Sócrates, Platão vai desenvolver uma percepção sobre o assunto de maneira um pouco diferenciada do seu mestre. E para Platão, ele vai discernir que, no que diz respeito à psique, e a medula teria como função a ligação entre mente e corpo. Observe que, no caso de Platão, nós já observamos um aprofundamento maior no que diz respeito à psique humana. Mas vamos mais adiante. Já para Aristóteles, que viveu 387 a 322 a.C., discípulo de Platão, entendia corpo e mente de forma integrada e percebia a psique como o princípio ativo da vida.
Veja, nós temos aqui 3 pensadores que vão desenvolver 3 escolas de pensamentos diferentes, todos filosóficos. Nós temos Sócrates, nós temos Platão e nós temos Aristóteles. Sócrates, por sua vez, é o mestre que vai dar um pontapé inicial no que diz respeito a identificar, a tentar compreender a psique humana. Platão, em cima dos estudos do seu mestre Sócrates, vai desenvolver uma capacidade de pensar o assunto um pouco diferenciado. Já Aristóteles, que é discípulo de Platão, vai desenvolver uma capacidade ainda mais aguçada, ou seja, ele vai trazer o campo da psique humana para uma discussão mais profunda. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que o corpo e a mente de forma integrada e percebia a psique como um princípio ativo da vida. Ele entende que você não pode separar o psiquismo humano do restante do corpo. Existe uma máxima nos nossos dias que fala que nós precisamos ter mente sã, corpo sã, ou seja, a forma como as nossas cognições psíquicas estão funcionando, de certa forma elas vão refletir na saúde, no bem-estar do nosso corpo. É mais ou menos isso aqui que Aristóteles ele nos fala. Vamos mais adiante. Durante a era cristã, também é conhecida como Idade das Trevas, aquele momento em que a Igreja Católica ela detinha o poder político, o poder científico e o poder religioso, ou seja, todas essas esferas de poder estavam sob o domínio da Igreja Católica. Quando todo conhecimento era produzido e mantido às 7 chaves pela Igreja, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino partem dos posicionamentos de Platão e Aristóteles, respectivamente. Ou seja, um vai pensar uma teologia muito filosófica, partindo do princípio de Platão. Nós podemos dizer que Santo Agostinho ele tem uma teologia muito mais platônica do que propriamente teológica. Já nós vamos ter São Tomás de Aquino, que vai desenvolver uma visão de mundo teológica, filosófica, baseado em Aristóteles. Mesmo a Igreja Católica, ela tendo esse mecanismo de fechar o conhecimento, as 7 chaves para a Igreja, dentro da própria Igreja surgem esses 2 pensadores do campo da teologia e da filosofia que vão beber em fontes extra-igreja para desenvolver formas de pensar diferenciadas dentro da igreja. Vamos mais adiante. Em 1964, René Descartes, filósofo francês, publica sua obra chamada Paixões da Alma, reafirmando a separação entre corpo e mente, pensamento que dominou o cenário científico até o século XX. Alguns pesquisadores alegam que essa hipótese, assumida por Descartes, foi um subterfúgio encontrado para continuar suas pesquisas, desenvolvidas a partir da dissecação de cadáveres com o apoio da Igreja e protegido contra a Inquisição da Igreja Católica. Nós sabemos que René Descartes é considerado um filósofo racionalista ao extremo. Nós sabemos que Descartes ele tem uma frase, uma máxima, que ele vai dizer: penso, logo existo. Ou seja, ele vai defender a tese que a capacidade de existência desvinculada da habilidade de pensar, ela ainda existe. Você pode existir de uma forma vazia no universo, mas você não existe de fato, porque você, quando não pensa, você logo não existe. Então, quando penso, logo existo. Essa capacidade cognitiva de julgar o mundo à nossa volta, essa capacidade de apreender e aprender do mundo à nossa volta, essa capacidade de percepção que a nossa mente ela vai nos dar, é que vai fazer, segundo Descartes, com que nós venhamos a viver plenamente o mundo à nossa volta. Vamos mais adiante. O fato é que, no final do século XIX, os acadêmicos da época resolvem distanciar a psicologia da filosofia e da fisiologia, dando origem ao que se chamou de psicologia moderna. Os comportamentos observáveis passam a fazer parte da investigação científica em laboratórios com o objetivo de se controlar
humano. Nesse sentido, os teóricos objetivam suas ações na tentativa de construir um corpo teórico consistente, robusto, buscando o reconhecimento, enfim, da psicologia como ciência. Então, nesse momento aqui, é experimentada uma ruptura. A psicologia, ela deixa de ser, digamos assim, esmagadoramente filosófica para se tornar um corpo teórico científico por meio do experimento psicológico em laboratório. É a partir daqui que a psicologia se torna o que nós vamos ter nos nossos dias. A psicologia como ciência, principalmente como ciência da saúde mental, reconhecida pela OMS nos nossos dias. Vamos mais adiante. É neste cenário investigativo que surgem três correntes teóricas: o funcionalismo, o estruturalismo e o associacionismo. O funcionalismo foi elaborado por William James, que viveu de 1842 a 1910, que teve a consciência como sua grande preocupação. Como funciona e como o homem a utiliza para adaptar-se ao meio? No estruturalismo também vai surgir Edward Teacher, que viveu de 1867 a 1927. Também se preocupava com a consciência, mas com seus aspectos estruturais. Percebiam a consciência, isto é, seus estados elementares como estruturas do sistema nervoso central. Ou seja, aqui já há um estudo mais aprofundado no que diz respeito da parte biológica do indivíduo. A psicologia, ela passa agora não mais só se utilizar da filosofia, mas começa agora a adentrar nos estudos da biologia. E aí nós já temos aqui o posicionamento desses dois estudiosos acerca do sistema nervoso central, segundo eles, ligado, não é, ao funcionamento da nossa mente. O associacionismo foi apresentado por Edward Torbeck, que viveu de 1874 a 1949. Seu ponto de vista era o que o homem aprende por um processo de associação de ideias, da mais simples para a mais complexa. Ou seja, segundo esse pensador do campo da psicologia, que está relacionado ao associacionismo, ele vai dizer que o homem aprende por meio de associação de ideias. Isso tem um fundo, digamos assim, muito robusto, teórico, para nós acreditarmos nessa teoria. Por exemplo, quando nós falamos em aprendizagem por tentativa e erro, um exemplo: eu me mudei para um bairro novo, eu não sei onde fica a padaria. Então eu pergunto ao vizinho onde fica essa padaria. Eu associo aqui a pergunta que eu faço ao vizinho com o itinerário que eu preciso fazer para chegar à padaria. Eu pego esse pensamento que o vizinho vai me dar, essas informações, faço uma associação psíquica e saio em direção à padaria. Nesse primeiro momento eu erro o caminho e eu não chego à padaria. Eu preciso andar um pouco mais, fazer novas perguntas para chegar até a padaria. Eu estou fazendo associações psíquicas. Então eu chego à padaria. No outro dia, quando eu vou fazer o mesmo itinerário para a padaria, eu já tenho essa percepção, eu já tenho essa construção cognitiva de, por meio da tentativa e erro, eu construir um caminho exato para chegar até a padaria. Então eu não vou mais perguntar ao vizinho, eu vou descer, não vou fazer mais o primeiro itinerário que eu fiz no dia anterior, e por meio da tentativa e erro, eu desenvolvi uma habilidade psíquica de chegar até a padaria. Então, essa teoria do associacionismo com as cognições, ela tem um fundo, teórico muito robusto, associacionismo. No início do século XX, surgem mais três correntes principais que, por sua vez, organizam e originaram a diversidade de correntes psicológicas que conhecemos hoje. Behaviorismo surgiu nos Estados Unidos com John Watson, que viveu de 1878 a 1958. Foi conhecido
conhecida pela teoria SR, ou seja, para cada resposta comportamental existe um estímulo. É aquela teoria behaviorista, né, da psicologia comportamental do estímulo-resposta. Ou seja, eu tenho um instrumento quente, um objeto quente. Se eu coloco a mão nesse objeto, automaticamente o meu corpo ele vai gerar uma reação. E essa reação vai fazer com que eu tire imediatamente a mão daquilo que é quente. O que é que isso significa para mim? É um ciclo reflexo. Esse ciclo reflexo ele é acionado imediatamente por um estímulo. Qual estímulo? O de preservação. Eu preciso preservar a minha pele para que ela não se queime. Então esse ciclo reflexo ele é apresentado no momento em que é um estímulo comportamental. É basicamente o que nosso amigo Watson ele vai desenvolver, dentre outras formas de estímulo e resposta que ele vai se apropriar para desenvolver a sua teoria behaviorista. Gestaltismo surgiu na Europa, mais precisamente na Alemanha. Widmer, Kohler e Kaufmann, entre 1910 e 1912, e nega a fragmentação das ações e processos humanos, postulando a necessidade de se compreender o homem como uma totalidade, resgatando as relações da psicologia com a filosofia. Mais adiante nós vamos ter a psicanálise, teoria elaborada por Sigmund Freud, que viveu de 1856 a 1939. Recupera a importância da afetividade e tem como seu objetivo de estudo o inconsciente. Hoje, século XXI, os conhecimentos produzidos pela psicologia e a complexidade e a capacidade de transformação do ser humano acabaram por ampliar em grande medida sua área de atuação. Assim, a psicologia hoje pode contribuir em várias áreas de conhecimento, possibilitando cada área uma gama infinita de descobertas sobre o homem, o seu comportamento ou sobre o homem e suas relações. São elas: psicologia experimental, psicologia da personalidade, psicologia clínica, psicologia do desenvolvimento, psicologia organizacional, psicologia educacional, psicologia escolar, psicologia da aprendizagem, psicologia esportiva, psicologia forense, psicologia do trânsito, psicopedagogia clínica e institucional, psicologia da aviação, psicologia naval, dentre outros campos que a ciência psicológica hoje ela contribui com a sociedade, dentre eles um dos mais novos, a neuropsicologia, que é uma junção da neurociência com a psicologia. Então, como nós acabamos de ver aqui nesse artigo maravilhoso da nossa querida Regina Célia de Souza, que se encontra disponível no portal Educação, nós podemos observar, nós podemos perceber que a psicologia, ela na verdade não é uma psicologia, elas são psicologias. E na verdade a constituição da psicologia, ela vai passar por diversos momentos históricos, ela vai se desenvolver em diferentes fontes, mas vai chegar ao que nós temos hoje chamado de psicologia científica. Eu espero ter contribuído para a sua compreensão sobre o que é psicologia e o que essa ciência maravilhosa, extraordinária, ela se predispõe a contribuir para com a sociedade. Nos nossos próximos encontros estaremos aqui falando mais sobre esta ciência magnífica, extraordinária e maravilhosa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco e até o nosso próximo encontro.